É o primeiro culto depois que as portas são abertas. Primeiro culto de domingo depois que as portas são abertas, né? Agora nós temos uma igreja com dois ambientes, né? Tem um ambiente um pouquinho mais caloroso, né? E um ambiente um pouco mais fresco que você pode... O ambiente é mais fresco, tá ok? O ambiente é mais refrigerado. Então você pode escolher onde você quer. Você que está fazendo assim, né? Ali é bem mais fresco. Quando ficar mais chuvinho, então, é excepcional. Né? Mas hoje não vai mais chover, não. Não durante o culto. Muito bem. Vamos dar continuidade àquilo que estamos fazendo nas últimas semanas. Nós estamos no meio da mensagem 7. Nós temos por tema este ano, põe em ordem a tua vida, baseado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, quando Deus chega para o rei e diz, põe em ordem a tua casa. Vamos repetir o tema desse ano, então? Põe. Você está meio desanimado, né? Então vamos de novo. Põe. Isso, com mais convicção. Exato. E nós temos feito, então, várias mensagens de como nós podemos pôr em ordem a nossa vida. Na mensagem número 7, que foi domingo passado, nós estávamos falando sobre a questão da vontade de Deus. Mensagem número 7. E nós estávamos falando a questão de que temos que buscar a vontade de Deus, não buscar a nossa vontade. Não há em nós, se você anotou, você vai lembrar disso. Se não anotou, vamos fazer uma revisão agora. Não há em nós poder para colocar em ordem a nossa vida. Porque se houvesse em nós esse poder para colocar em ordem a vida, nossa vida estava em ordem. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Mas tem muitas áreas que não está em ordem, tem muitos aspectos que está bagunçado, está um caos. Então nós já percebemos facilmente que não há em nós esse poder, não há em nós essa disciplina, mas em Deus há. Todo o poder que nós precisamos para pôr em ordem a nossa vida, esse poder está em Deus. É muito interessante observar que não existe na Bíblia nenhuma ordem que Deus nos dá, nenhum mandamento que Deus nos dá, nenhum preceito que Deus nos dá, sem antes nos dar o poder para cumprir aquele mandamento. Ninguém pode alegar diante de Deus que os mandamentos de Deus são impossíveis de serem cumpridos, de serem obedecidos. Porque junto com o mandamento, junto com aquela ordem, ele também libera o poder para que a gente cumpra aquela ordem. Então, não precisamos entrar em desespero, nunca, porque o poder nos é liberado junto com a ordem. Isso nós vimos domingo passado, 2 Coríntios capítulo 9, Efésios capítulo 3, versículo 20, versículo 21, Filipenses capítulo 2, versículo 13, e por aí vai. Também vimos domingo passado que é necessário compreender a vontade de Deus. Interessante que Efésios 5 diz que quem não procura conhecer, quem não se esforça por compreender a palavra de Deus, é um tolo, é um insensato. Então nós temos que ir buscar compreender a vontade de Deus. Para isso é preciso disciplina. Esse foi o outro ponto que nós abordamos. Sem disciplina nós não conseguimos. Disciplina não é castigo, disciplina não é ajoelhar no milho, levar chicotada, cintada, chinelada. Disciplina nesse sentido significa que você tem coisas para fazer e você entra em disciplina com o dia e horário certo para cumprir aquilo. Você é uma pessoa disciplinada, você vai fazer o que é preciso ser feito. E aí Paulo, quando está escrevendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até versículo 7, nos dá o exemplo do soldado, nos dá o exemplo do atleta e nos dá o exemplo do agricultor. Nenhum deles, se levar uma vida indisciplinada,
vai conseguir qualquer coisa. Outra coisa que nós vimos é que é preciso buscar a vontade de Deus e não a nossa. Muitas vezes nós não alcançamos as coisas que Deus quer para nós, porque nós queremos que Deus nos dê o que nós queremos que Deus nos dê. Então é a nossa vontade, a gente ora para que Deus concorde com a nossa vontade, e não é assim que funciona. É nós que temos que buscar a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Quando você descobre a vontade de Deus, e Deus libera o poder para você cumprir a vontade dele na sua vida, não tem como falhar. Então, muitos de nós nos frustramos porque nós buscamos convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Eu tenho vontades na área financeira, eu tenho vontades na área emocional, eu tenho vontades na área dos estudos, eu tenho vontades. E aí, então, eu oro, eu jejuo, eu gemo, eu acordo de madrugada, eu aumento os meus dízimos e as minhas ofertas, e eu faço vigílias, tentando convencer Deus a fazer minha vontade. E não é assim que funciona. Deus não aceita suborno. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus. E domingo passado nós paramos naquele ponto que diz que nós temos que crer e obedecer. Quando Deus fala, nós precisamos crer no que Ele fala. E o crer leva o obedecer. Então, crer e obedecer. Tem gente que crê, mas não obedece. Então, não ganha, não recebe, não muda a vida. Tem gente que obedece, mas não crê. Também não vai mudar nada na sua vida. Nós temos que misturar o crer e obedecer. Esses dois andam juntos. Então, nós vamos agora à mensagem número 8, que na verdade é mensagem 2, aliás, mensagem 7, parte 2, o retorno. O tema é busque a vontade de Deus. Vamos repetir juntos? Busque a vontade de Deus. Então já vimos, Deus nos dá o poder para pôr em ordem a nossa vida. Já vimos que temos que compreender a vontade de Deus. Já vimos que é preciso ter disciplina. Já vimos que a vontade de Deus e não a nossa que devemos buscar e crer e obedecer. Agora vamos dar continuidade. O próximo ponto é: o que alimenta e sustenta o homem é fazer a vontade de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos lá? O que alimenta e sustenta o homem é fazer a vontade de Deus. É isso que sustenta. É isso que te dá vida. É isso que te dá força. Muitas pessoas entram num estado de tristeza, num estado de melancolia, num estado de depressão, porque perdeu várias coisas na vida. Eu passei por um estado desse em 2006 e 2007, um período muito difícil da minha vida, que tivemos que apelar para um tratamento médico. Naquela época, um pouco antes, eu e Ivani estávamos indo numa psicóloga, que nos ajudou muito, e em um dado momento a psicóloga chegou para Ivani e falou: Ivani, você está de alta. E aí eu fiz assim, baixinho, né? E aí ela virou para mim: e você vai para um psiquiatra. Eu falei: ué, a minha mulher está de alta e eu vou para o psiquiatra. Chegou num momento, chegou numa situação que só o acompanhamento psicológico não era suficiente. Eu perdi muitas coisas naquela época e, por causa disso, a minha alma começou a ter fome daquilo que eu me alimentava. E isso me levou, então, a um estado de muita tristeza, profunda tristeza e depressão. E aí eu precisei de ajuda médica também para isso. Mas é interessante observar essa questão, que o que alimenta e sustenta o homem, o alimenta e sustenta até fisicamente, espiritualmente e materialmente, é conhecer
e fazer a vontade de Deus. João, capítulo 4, versículo 34, Jesus diz assim, vamos ler juntos? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu me alimento disso, Jesus falou. É isso que me dá força. É isso que me dá ânimo. É isso que me dá condições de continuar vivendo e vivendo bem. Vivendo com alegria, vivendo com entusiasmo. Porque eu me alimento, eu como bem, eu tenho uma alimentação saudável. Ah, é, Jesus? Sim. E o que é que te alimenta? O que é que você come? Eu me alimento da vontade daquele que me enviou. E eu me esforço, olha o detalhe, eu me esforço para concluir. Eu não deixo pelo meio. Eu não abandono na metade. Deus tem uma vontade para a minha vida. Eu me esforço para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida. E eu vou atrás disso. E eu permaneço firme. Lembra? Permanecer, perseverar, persistir. Eu permaneço. Eu persevero, eu persisto em fazer a vontade de Deus até concluir a obra de Deus na minha vida. Não é a minha obra, não é a minha vontade, não são os meus planos, mas concluir a obra de Deus na minha vida. Depois nós temos no capítulo 6, 36, um outro texto que Jesus declara assim, vamos ler juntos? Desculpa, João 6, 38, vamos lá? Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que alimenta, é isso que sustenta, é isso que te dá força. No decorrer da vida de todo mundo, isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu ainda com você, é porque você só tem 2 anos. E se você só tem 2 anos, você não está aqui, você está lá no berçário, né? Então aconteceu com todo mundo. E isso vai se repetir até que a gente entenda que somos alimentados, somos sustentados por conhecer, por buscar, por fazer e por cumprir a vontade de Deus na nossa vida. É isso que nos alimenta. Depois, uma outra coisa que eu quero destacar quando pensamos em vontade de Deus é que não existe amostra grátis. Não existe uma amostra grátis. Tem muitas pessoas que querem ludibriar Deus, querem enganar Deus quando diz respeito às questões da vontade de Deus. E faz a seguinte proposta indecente para Deus: Deus, deixa primeiro eu experimentar o teu poder na minha vida. Deixa eu experimentar o teu poder na minha vida. Se funcionar, então aí eu vou e te sirvo. Aí eu serei um crente fiel, aí serei um dizimista fiel, serei um ofertante generoso, vou assumir um ministério da igreja, vou fazer evangelização dos meus parentes, amigos, vizinhos, vou falar, vou proclamar, vou cantar. Mas deixa primeiro eu experimentar. Nós vivemos numa época em que nós estamos mal acostumados com a cultura da amostra grátis. Antes de nós aderirmos a qualquer coisa, nós primeiro queremos uma amostra grátis. Você vai no mercado, ali montar um quiosquinho pequenininho, e ali tem alguém servindo umas bolachinhas, está servindo um suquinho, está servindo uma sopinha, um cremezinho, alguma coisa de graça, para você experimentar. E se te convencer, você adquire o produto. Isso funciona em qualquer lugar. Na internet também, né? Tem vários serviços que você tem uma amostra grátis por 1 mês.
Tem serviço de filmes que você assina uma amostra grátis por um mês. Serviço de música que você assina e tem uma amostra grátis por um mês. Serviço de livros, de tantas outras coisas, você assina, experimenta por um mês. Quando a coisa é boa, né, vão oferecendo, mas quando a coisa é ruim também, né? Você está andando aí na calada da noite, alguém sorrateiramente encosta para você e fala: olha, só uma cheiradinha de graça, um cigarrinho de graça. Aí você experimenta e acaba gostando daquilo. O primeiro é de graça, o segundo é de graça, o terceiro é de graça. E depois que você não pode mais viver sem aquilo, fala: agora está na hora de pagar. E aí você está preso. E você quer, né, as pessoas querem trazer essa cultura do experimentar primeiro, para ver se há vantagem, se aquilo supre minha necessidade, ou meus gostos, ou minhas vontades, e então, depois, eu vou me submeter a isso. E tem gente que quer fazer isso com Deus, mas isso não funciona. Dá uma olhada em João 7,17, depois João 9:31. Vamos ler João 7,17, todos juntos. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus lança esse desafio. Você quer descobrir se o que eu ensino vem de Deus ou é de mim mesmo? Então faça primeiro. Jesus faz diferente do que aquela pessoa no quiosquinho no mercado faz. Ela oferece uma amostra grátis e depois você compra. E Jesus faz diferente. Obedeça primeiro, compra primeiro, comprometa-se primeiro e experimente depois. Experimente depois. Então, esse é o desafio que Jesus lança para nós com respeito à vontade de Deus. Você quer saber se alguma coisa é da vontade de Deus? Então, primeiro obedeça. Você primeiro obedece. E depois você vê. Depois você experimenta o poder de Deus atuando na sua vida. Não foi assim, por exemplo, quando o povo estava atravessando, não o Mar Vermelho, mas atravessando o Rio Jordão, entrando, você leu isso o ano passado, mais ou menos em março. Se você acompanhou direitinho a leitura e está acompanhando, você vai ler isso de novo, março não, em abril. Quando o povo estava entrando na terra de Canaã, tinha que atravessar o Rio Jordão. E Deus dá instrução, e o rio estava transbordando naquela época, enchente, e Deus dá instrução aos sacerdotes: apanhem a arca da aliança e transportem ela até o meio do rio. Ah, mas ele está transbordando. Calma. Pise na água primeiro. Se você tiver coragem de pisar na água, entrar, aí então o rio será bloqueado e irá parar de correr. Então eles tiveram que ter fé para ir entrando no rio. Deus não segurou o rio para depois eles entrarem. Não, Deus diz: entra no rio. Se você entrar, eu faço o rio parar. Então muitas coisas da nossa vida Deus faz isso. Me obedece primeiro e depois você vê o poder. Me obedece primeiro e depois você vê eu agir. Ok? Segundo texto é João, capítulo 9, versículo 31. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, normalmente nós queremos que Deus nos ouça primeiro, nós queremos que Deus nos atenda primeiro, para depois nós mudarmos alguma coisa na nossa vida. E Jesus está dizendo: não, não é assim que funciona. Primeiro você teme a Deus. Primeiro você pratica a vontade de Deus e então Deus passa a ouvir. Ouvir no sentido de atender, não só no ouvir no sentido de escutar.
Ouvir no sentido de escutar, Deus ouve qualquer um, mas atender de verdade, atender para valer, é para aqueles que temem e praticam, já temem e já praticam a vontade de Deus. Outra coisa que nós precisamos compreender quando estamos pensando na questão da vontade de Deus, é que existe muita dúvida na prática de que a vontade de Deus realmente é a melhor. No fundo do nosso coração, nós desconfiamos que a vontade de Deus não é assim tão boa. No fundo, a gente tem que admitir que de vez em quando a gente pensa, Deus está querendo ferrar comigo. Eu estou querendo isso e Deus não quer me dar. Eu estou querendo aquilo e Deus não quer me dar. Estou querendo aquilo outro e Deus não quer me dar. Deus sempre quer o mais difícil para mim. Deus sempre quer aquilo que é mais custoso para mim. Então nós ficamos nessa briga emocional e espiritual dentro de nós. A nossa vontade que nós pensamos que é melhor, contra a vontade de Deus, que nós pensamos que é pior. Mas nós temos que colocar fé numa palavra de Deus que está lá em Romanos 12, 2. A vontade de Deus é sempre melhor. Vamos repetir juntos? Vamos lá? A vontade de Deus é sempre melhor. Sempre. Sempre melhor. O propósito de Deus, o conhecimento de Deus, o amor de Deus é sempre mais alto do que o nosso. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, ele vê coisas que nós não vemos, ele sabe coisas que nós não sabemos, ele percebe coisas que nós não percebemos. Então a vontade dele é melhor. Talvez não pareça melhor, talvez pareça mais difícil, pareça mais custoso, mas é porque nós não conseguimos ver todas as faces, nós não conseguimos ver todos os lados que envolve aquela questão. Então nós desconfiamos. Mas a palavra de Deus garante que a vontade de Deus é sempre a melhor. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, todo mundo junto? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O mundo apresenta para nós, a sociedade apresenta para nós, a cultura ao nosso redor apresenta para nós muitas alternativas e quase todas elas são contra a vontade de Deus. E uma coisa se torna cultural, uma coisa se torna comum na sociedade porque ela dá prazer. Se ela não der prazer, se aquela música não dá prazer, ela não pega, né? Se aquela moda não dá prazer, aquela moda não pega. Então, se uma moda pegou, se uma música pegou, se um tipo de bebida pegou, é porque aquilo causa prazer. É porque a sociedade experimentou aquilo e falou, olha, isso é bom, isso é agradável. Mas Deus está dizendo, olha, não se amoldem à cultura. Não se amoldem à cultura. As músicas que a cultura diz que são boas, na visão de Deus não é. A moda que na visão da cultura é boa, na visão de Deus não é. Tanto é que essas coisas vão mudando. Se fosse boa, não passava. Se um tipo de música fosse bom, aquele tipo de música fosse bom, não saía. Porque o que é bom permanece. E por que a moda muda? Porque agora ela está dando prazer. Mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, aquilo não dá mais prazer. Mas por que não dá mais prazer? Porque ela não é perfeita. O que é perfeito, permanece.
Por isso que aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina, a Bíblia orienta, aquilo é perfeito. Por quê? Permanece. Não muda. A Bíblia foi escrita, só o Novo Testamento já tem 2000 anos. O Antigo Testamento já tem 4000 anos, desde que começou a ser escrito. E permanece. Por quê? Porque é bom, é perfeito, é agradável, não é mutável. Então, preste atenção entre optar por alguma coisa moda passageira e uma lei eterna de Deus. Fique com a lei eterna de Deus, porque é boa, agradável e perfeito. É sempre bom, agradável e perfeito. E por que as nossas vontades não são? Bom, não são porque são contaminados pelo pecado. Vamos ler juntos? Nossas vontades são contaminadas pelo pecado. Não tem como escapar dessa conclusão. Aquilo que é vontade de Deus é bom, perfeito e agradável, não muda. O que era 1000 anos atrás continua sendo agora e continuará até que Jesus volte, porque é perfeito, não muda. Mas as nossas vontades mudam. Por quê? São sempre contaminadas pelo pecado. O pecado contamina. Então nós devemos fugir das vontades humanas, porque a contaminação vem na forma de egoísmo, vem na forma de ganância, vem na forma de luxúria. E o pecado, então, nos faz escravos de Satanás, e somos prisioneiros da vontade de Satanás. As pessoas pensam que estão fazendo a sua vontade. Ah, eu ouço esse tipo de música porque eu gosto. Ah, eu visto este tipo de roupa porque eu gosto. Pois eu te garanto agora, você gosta desse tipo de música porque Satanás gosta e te leva a gostar também. Você gosta desse tipo de roupa, este tipo de moda, porque Satanás gosta e te leva a gostar também. Você pensa que é livre para escolher o tipo de roupa que quer ou o tipo de música que gosta, mas não é. As nossas vontades estão contaminadas pelo pecado e isso nos torna prisioneiros da vontade de Satanás. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 22 e 23... E 24, e 25, e 26, diz isso. Vamos ler juntos? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esse texto é muito interessante. Versículo 22 e 23. Fuja dos desejos malignos da juventude. Bom, eu já saí dessa fase, então não tenho mais problema com isso, certo? Não, claro que não. Eu vou ser jovem até o dia que eu morrer, né? Até o dia que eu for velho. Como isso está muito longe ainda, né? Então, fuja dos desejos malignos da juventude. Veja que desejos está ligado a malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Quando ele diz assim, fuja de um e siga o outro, a justiça, a fé, o amor e a paz são características que não estão dentro dos desejos da juventude. Não é normal que o ser humano por si mesmo tenha desejos justos, desejos marcados pela fé,
desejos marcados pelo amor e desejos marcados pela fé, pela paz. Naturalmente, nossos desejos são todos corrompidos e não tem nada dessas características. E faça isso com o quê? Juntamente com os de coração puro, invoca o Senhor. Nós temos que procurar viver dessa maneira em comunidade. Ali diz, juntos com os que de coração puro invocam o Senhor. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de outras pessoas. Qualquer pessoa? Não. Pessoas de coração puro que invocam o Senhor. Eu não posso andar sozinho, porque eu vou me desviar. E eu também não posso andar com qualquer um, porque eu vou me desviar. Eu preciso andar com os que de coração puro invocam o Senhor. E continua, evite as controvérsias tolas e fúteis, porque sabe que acabam em briga. Não adianta discutir. Eu fui por muito tempo professor de seminário, muitos anos, todos os dias, e agora esporadicamente em alguns seminários. E de vez em quando nós queremos entrar numa discussão, com um aluno tem uma dúvida, um aluno tem outra dúvida, e a gente quer entrar numa discussão. Mas há muitos anos já percebi, não adianta. E não adianta você discutir com colegas, não adianta você discutir no serviço, não adianta você discutir na escola, na faculdade, não adianta. Porque eu nunca vi ninguém mudar de ideia numa discussão. Com as ideias que você entra numa discussão, você sai dela, com as mesmas. Ninguém muda. Ninguém muda. E aí Paulo explica por quê. São controvérsias tolas e fúteis, porque você sabe que acaba em briga. Não acaba na conversão de um, sim, eu entendi, mudei de opinião. Nenhum dos dois lados vai dar o braço a torcer. E ele continua, ao servo do Senhor não convém brigar, não convém, não adianta, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Esse amável não significa que você vai balançar a cabeça e concordar, Ué, pastor, mas ali está escrito amável. Sim, você vai dizer, olha, eu não concordo com isso por causa disso e disso. Você vai apresentar 2 ou 3 argumentos pelo qual você não concorda com a opinião do seu colega, do seu professor, do seu vizinho, e depois você vai fechar a boca. Aí ele vai falar, e você vai ficar de boca fechada. E ele vai tentar argumentar, e você fala, eu já dei meus argumentos, e aqui eu calo. E acabou. Acabou a discussão, não adianta continuar. Então, isso é ser amável, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. É Deus que muda a mente. Então você vai dizer, olha, eu não concordo com isso, professor. Ou eu não concordo com isso, colega. Eu não concordo com isso, primo. Eu não concordo com isso, prima. E vai dar os seus argumentos. Olha, eu não concordo com isso por causa disso, disso e disso. 2 ou 3 argumentos. E aí você fica quieto. Não vai falar mais nada. Agora você vai esperar Deus lhes conceder o arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. Mudança de mente. Levando-os ao conhecimento da verdade. E versículo 26, para que assim, conhecendo a verdade, voltem à sobriedade. Por quê? Porque não havia sobriedade. E escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer sua vontade. Lembra que eu comecei esse ponto dizendo que somos, se não acatarmos a vontade de Deus, nós pensamos que a nossa vontade é nossa, mas não é. É a vontade de Satanás, porque há uma armadilha do diabo que aprisiona-nos para fazermos a sua vontade. Então, eu gosto desse tipo de música. Sim, você acha que você gosta desse tipo de música, mas quem gosta desse tipo de música é o capeta. E ele cata você numa armadilha e você acaba gostando desse tipo de música porcaria. E desse tipo de roupa porcaria.
e por esse tipo de bebida porcaria, e por esse tipo de ambiente porcaria, podre e nojento. Cada um completa do jeito que quiser. E aí vem primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler juntos? 1 Pedro 4, 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. Veja, satisfazer, não viva mais como escravos para satisfazer os maus desejos. Os desejos humanos são sempre maus. Por quê? Porque estão contaminados pelo pecado. Só tem um jeito de se livrar disso: abrir mão dos seus desejos e começar a buscar os desejos, as vontades de Deus. Só tem esta maneira de você mudar. Outra coisa que eu quero destacar é isso aí, vamos ler juntos? Há grandes promessas para quem faz a vontade de Deus. Vamos de novo? Está todo mundo com calor, né? Vamos lá? Há grandes promessas para quem faz a vontade de Deus. Parece tão pesado. Lembra que domingo passado nós paramos assim, poxa vida, parece que é tão pesado buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Parece que Deus sufoca a gente, parece que Deus prende a gente, parece que Deus massacra a gente. E eu falei, olha, calma, domingo que vem nós vamos continuar e vamos terminar bem. Não deu tempo para tratar tudo no domingo passado. Então, nesse domingo, nós queremos concluir com isso. Não é ruim, não é pesado, não é difícil conhecer e obedecer à vontade de Deus. Só tem vantagens. Toda a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Não há nada que Deus manda a gente fazer para o nosso mal. Existe aquela ideia, Deus está querendo cortar meu barato. Não, Deus não quer cortar o teu barato. Deus quer que você fique barateado a eternidade toda, na boa, de boa, a eternidade toda. Por isso Ele coloca regras, por isso Ele coloca limites, Ele coloca a maneira como você pode experimentar melhor as coisas boas que Ele criou. Há muitas vantagens em você conhecer, buscar, obedecer, submeter-se à vontade de Deus. Há muitas promessas. Por exemplo, veja lá, a conclusão que chega o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Lembra que agora há pouco nós falamos que nós queremos inverter. Senhor, primeiro você me dá o que prometeu, depois eu obedeço, depois eu sigo a tua vontade. Mas nós falamos, não existe amostra grátis. E aí Hebreus diz isso. Nós precisamos perseverar. Perseverar, persistir, permanecer. Então nós precisamos perseverar, persistir, permanecer firmes e fiéis, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, então recebam o que Ele prometeu. Não são poucas coisas, nem são coisas pequenas, aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, individualmente, e para todos nós coletivamente. Mas para alcançar essas promessas, o que é preciso? Permanecer e fazer, cumprir a vontade de Deus. Igual Jesus falou, que nós lemos agora há pouco. A minha comida é fazer a vontade de Deus e concluir. Você tem que botar na cabeça e no coração, vou fazer a vontade de Deus até o fim. Não vou fazer pela metade. Até o fim, até a conclusão. E aí então, o que acontece? Receberemos tudo aquilo que Ele nos prometeu. E 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz a mesma coisa. Vamos ler juntos? O mundo e a sua cobiça passam,
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a cobiça aqui é outra palavra para vontade. O mundo e a vontade, os desejos incentivados pelo mundo, tudo isso passa. Lembra quando eu falei que a moda passa, as músicas passam? Uma música que está explodindo hoje, uma porcaria de uma música hoje, como é que é? Sabe? Tá. Esqueci. Mas você sabe qual que é, você sabe, eu sei que você sabe. Porque mesmo que você seja crente fiel, os seus vizinhos estão ouvindo, e não tem como você não ouvir aquilo lá. As que comandam hoje fazem tá, não é? As que mandam fazem tá. Tá. É uma música maravilhosa, é uma música poderosa, né? Poderosa também já passou, né? Então você vê por que passa. Se fosse boa, se fosse perfeito, permanecia. Mas por que passa? Passa porque não presta. Não tem sustância. Não tem firmeza. Então passa. Por isso que diz, o mundo passa. A cobiça, os desejos, a vontade passa. O que hoje está na moda, amanhã não está mais. Graças a Deus não está mais. Só que o porcaria que vem outra porcaria seguida, né? Uma porcaria segue outra porcaria. Mas quem faz a vontade de Deus, qual que é a diferença? O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Um passa, o outro permanece, persiste, persevera, E aí? Capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14. Vamos ler juntos? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Lembra? O segredo é a vontade de Deus. Você quer ter todas as suas orações respondidas? Todas. Então aprenda a pedir a Deus o que Ele quer te dar. Não falha. Deus tem vontade de te dar muitas coisas. Deus tem vontade de fazer muitas coisas na sua vida. Então você vai atrás disso, busca isso, se esforce para entender, que foi um dos pontos da mensagem do domingo passado. Se esforce para ir atrás, para buscar, para conhecer a vontade de Deus. E aí você começa a pedir para Deus o que Ele quer te dar. E Ele não vai te dar? Qual é o filho que pedindo um pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Qual é o filho que pedindo um peixe, o pai vai lhe dar uma cobra? Então quando você chega para Deus, Pai, eu já entendi qual é a tua vontade para a minha vida. Eu já entendi que o Senhor quer isto para a minha vida. Então, Senhor, Pai, me dá isso. Aí Deus olha para você, que coincidência, é justamente isso que eu quero te dar. E Ele te dá. Todas as suas orações serão respondidas, todas. Porque é o que está escrito lá. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, no sentido de Ele nos atende. E aí, para terminar, Apocalipse 2, 26. Vamos ler juntos? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Lembra quando Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumpri-la até o fim, concluí-la. E aí Apocalipse diz isso: aquele que vencer todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os muros, todos os fossos, todas as paredes levantadas, as portas trancadas, as correntes cadeadas, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim,
Não adianta você começar e aí você é crente fiel 1 ano, 2 anos, depois você desiste. Não adianta. Você tem que permanecer. Permanecer, perseverar, persistir até o fim. Até o fim. Aí então você vai receber. Darei autoridade sobre as nações. Deus vai colocar você numa posição de autoridade. Só tem vantagem em conhecer a vontade de Deus. Só tem vantagem. Fique de pé nesse instante. Vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, na Tua presença estamos, ó Pai. E Te agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem nos falado nestes dias. E domingo passado, neste domingo, ó Pai, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que lemos na Tua palavra a respeito da Tua vontade, a maneira como não precisamos entrar em desespero, ó Pai, porque não conseguimos cumprir a Tua vontade, porque o Senhor nos dá poder. O Senhor nos dá o poder, o Senhor nos dá a capacidade para que a gente cumpra a Tua vontade, cumpra os Teus mandamentos, cumpra o Teu querer, os Teus desejos na nossa vida. Obrigado também, ó Pai, porque o Senhor diz que temos que ir atrás da Sua vontade, temos que procurar compreender, nos esforçar para buscar entender a Tua vontade, ó Pai. E que para isso nós precisamos ter disciplina. Temos que ter horas certas, Senhor, para vir à igreja. Temos que ter hora certa para ler nossa Bíblia em casa, para fazer as nossas devocionais. Disciplina na maneira de estudar, disciplina na maneira de trabalhar, disciplina na maneira de nos relacionar em casa, de nos relacionar na escola. Sermos disciplinados, ó Pai. Como Paulo disse, disciplinados como soldado é disciplinado, disciplinado como atleta é disciplinado, disciplinado como agricultor é disciplinado, fazendo a coisa certa na época certa, do jeito certo, ó Pai. E assim nós vamos conhecer a Tua vontade. E é a Tua vontade que importa, não é a nossa vontade. Porque realmente, ó Pai, como Jesus disse, o que nos alimenta, o que nos sustenta, a nossa comida é fazer a Tua vontade e concluir a Tua obra, ó Pai. Nenhuma outra coisa nos sustentará, nenhuma outra coisa nos dará prazer, nenhuma outra coisa nos dará força para continuarmos a vivendo. Mas a força de viver, o que sustenta, o que alimenta, é fazer a Tua vontade com concluir a Tua obra em nossa vida, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor no nosso coração ministre agora, que sempre, sempre, sempre a Tua vontade é melhor. A Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. Não há nada melhor do que a Tua vontade. Para que assim a gente possa desistir da ideia, desistir da tentação de tentar convencer o Senhor a fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos a conhecer e fazer a Tua vontade, ó Pai, porque a nossa vontade está toda contaminada pelo pecado, ó Pai, contaminada pelo egoísmo, contaminada pela ganância, contaminada pela luxúria, Senhor. E nós então somos escravos de Satanás nesse sentido, quando insistimos e persistimos em fazer a nossa vontade e não a Tua vontade. Liberta-nos disso, ó Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra também diz que quando fizermos, quando cumprirmos, quando concluirmos a Tua vontade em nossa vida, então o Senhor cumprirá as Suas grandes promessas, Suas promessas maravilhosas e poderosas na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Pode assentar-se.